Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, de louvor, um culto da busca de Deus diante do Senhor. Apresentarmos nesses momentos tão difíceis a nossa vida, a vida dos nossos familiares. Ó Senhor, como é bom, Senhor, podemos te adorar. Irmãos, vamos iniciar o culto do dia de hoje fazendo a leitura do 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 21. 1 Coríntios 10, versículos 14 a 21. Fala sobre o cristão deve fugir da idolatria. Diz a palavra de Deus: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não era a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam e os demônios que os sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra muito forte que Paulo entrega aos coríntios, falando exatamente que eles não podiam participar da idolatria. Paulo está falando nesta palavra que também se aplica a cada um dos dias de hoje, irmãos. É que nós não podemos nos deter da idolatria deste mundo. Nós não podemos sequer olhar e dizer, é bonito, é isso, aquilo. Nós estamos nos aproximando, irmãos, da semana de carnaval, que é a festa da carne, é a festa onde o demônio age sobremaneiramente, atacando todo mundo, e muitas vezes ataca os próprios crentes, porque se deixaram levar pelas coisas, belezas e coisas que muitas vezes são agradáveis aos olhos humanos, mas não são agradáveis a Deus. Paulo aqui está falando exatamente sobre isso. O título do capítulo 10, versículo 14 já diz: o cristão deve fugir da idolatria. Nós temos que fugir da idolatria. Nós temos que nos guardar somente para o Senhor. Nós temos, pelo contrário, que pregar e abençoar e orar por estas vidas que estão perdidas por este mundo, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Não há, irmãos, um sequer que seja tão ingênuo que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Não há um sequer que seja tão ingênuo e que não possa discernir que a idolatria é obra do inimigo. Não, irmãos, todos nós temos o discernimento que nos é dado por Deus das coisas que descem do alto. Muitas vezes necessitamos e precisamos levar a palavra de Deus a estas vidas, para que eles possam se ater, se deter e procurar lá no seu interior. Porque o Espírito Santo mostra: há algo errado no que praticais, há alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Nisso, irmão, não precisamos nem falar, porque a própria pessoa, o próprio cristão, ao se deparar com essas situações, ele sente no seu próprio coração: alguma coisa não está certa. E isso é o que Paulo está pregando aqui, lá em Coríntios.
E ele diz: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Nós temos que fugir de toda a idolatria, de tudo aquilo que possa nos desviar dos caminhos do Senhor. Nós não podemos nos deixar levar e perder a bênção, a garantia da vida eterna, a coroa de glória que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Veja, irmãos, a importância que eu e que você temos neste mundo. Nós somos preciosos, nós somos escolhidos de Deus, Pai Todo-Poderoso, para sermos uma bênção neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos celestiais. Nós sempre dizemos, a nossa identidade não é do Detran, não é de lugar nenhum, a nossa identidade é do céu, é celestial, nossa identidade vem do Senhor. E Paulo, no versículo 15, continua: falo como a criteriosos, julgai vós mesmo que digo. Paulo está falando aos coríntios, eles já tinham recebido do próprio Paulo a palavra de Deus, os ensinamentos. Então Paulo está dizendo: eu estou falando com pessoas que têm o conhecimento. Por isso ele diz mais: julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E ele ainda diz mais: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, irmão, nós participamos da ceia, onde nós participamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, e não podemos nos desviar para a idolatria, para as coisas mundanas. Nós temos que nos reservar, que nos preservar diante do Deus Pai Todo-Poderoso. E Paulo continua dizendo no versículo 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós somos um único corpo em Cristo Jesus. E como você pode largar este corpo para seguir a idólatras, a idolatrias, ou estar aí admirando e participando destas festas idólatras, destas festas que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, só levam ao afastamento de Deus? É, irmãos, uma reflexão que temos que fazer. No versículo 18, Paulo chama de novo aquele povo e diz: considerai o Israel segundo a carne, porque sempre viveram na carne, mas agora não. Cristo esteve, deixou os ensinamentos também com Paulo para pregar a tua palavra, palavra de bênção, de poder, de vitórias. Ele diz: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Paulo está perguntando: vai participar dos sacrifícios? Vai participar de toda a idolatria? Você vai entregar a sua vida e sua alma aos demônios? Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos ser abençoados do Senhor. Nós queremos estar sempre caminhando e trilhando os caminhos da vitória em Cristo Jesus. Nós não queremos perder a nossa bênção, a nossa coroa que Deus preparou para cada um de nós. Vejam, irmãos, a própria palavra de Deus diz que você é precioso para Deus, você é importante para Deus, o Senhor já determinou vitórias sobre a vida. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. E no versículo de número 19 ele diz mais: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Por que você vai fazer essas coisas? Vai pregar o ídolo? Vai seguir o ídolo? Será que tem algum valor? Não, irmãos, Paulo está fazendo isso sob a forma de pergunta. Não existe ídolo, não existe nada que possa nos levar à salvação, a não ser a presença de Jesus, a não ser a busca do Senhor, a não ser as orações que levantamos dia e noite diante do Deus Pai Todo-Poderoso. E no versículo de número 20 ele diz mais: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios,
que as sacrificaram, aí não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Todo, irmãos, é sacrificado aos demônios. E Paulo está dizendo que Deus revelou que não quer que nós participemos desses sacrifícios. Deus quer nos guardar e nos proteger em todo o tempo. Veja, irmãos, no versículo 21 que nós lemos, diz mais: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. E no verso 22 ele fala uma palavra séria: ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Irmão, vejam bem que esta palavra que está aqui no 1 Coríntios 10, 14 a 21, Paulo está falando exatamente sobre participar de festas religiosas, significa manter a comunhão com os demais participantes. Os crentes não devem, não podem ter comunhão no contexto de festas religiosas, festas pagãs ou festas que adoram os demônios, pois assim podem se expor aos seus ataques, como está no versículo 20, e aí não haverá mais salvação. Aí já está derrotado e perdeu a bênção. Somos partícipes de um único pão, como está no versículo de 27, somos adoradores do Deus Altíssimo acima de todas as coisas. Este é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Agora vamos apresentar nossas orações diante deste Deus Todo-Poderoso. Vamos chegar diante deste Deus, falando com Ele, abençoando nossas vidas, nossos familiares. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa nossas murmurações, perdoa toda a soberba que muitas vezes enche nossos corações. Ó Senhor, lava-nos e seremos mais alvos que a neve. Purifica-nos, Senhor, porque queremos estar, Senhor, diante de Ti em adoração, em louvor, Pai. Ó Deus, como é maravilhosa a Tua presença em nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz: no mundo passamos aflições, mas de Ti vem o bom ânimo, Senhor. Encha-nos, Senhor, com bom ânimo a todo momento, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que clamamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja metodista no Vital Brasil, por cada vida, por cada família ali representada, Senhor. Tu conheces a necessidade, Senhor, dos Teus servos. Tu conheces as aflições dos Teus servos. Tu sabes, Senhor, que cada vida tem passado, Senhor, diante de Ti. Mas nós cremos e confiamos em Ti. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor, e vai continuar nos ajudando, porque Tu és Deus, Pai Todo-Poderoso. É a Tua vontade que sejamos abençoados dia após dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, multiplica a Tua unção poderosamente sobre a vida dos Teus pastores, Senhor, colocados à frente desta obra. Esta obra é Tua, Senhor. Abençoa, Senhor, também e multiplica a Tua unção sobre a vida dos evangelistas, dos obreiros, sobre a vida de todo aquele que Tu tens levantado para pregar a Tua palavra, para orar pelo Seu povo, para abençoar este povo tão necessitado, Senhor. Deus, queremos, Senhor, lançar um clamor especial pelos nossos pequeninos, nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, toma cada criança em Tuas mãos, Senhor. Dirige, Senhor, os Teus caminhos e não os deixes desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles possam continuar sempre em frente, buscando mais e mais a Tua face, Senhor.
Queremos clamar também, Senhor, para que Tu abençoes os pais, Senhor, para que tenham a serenidade, o conhecimento da Tua palavra, para que possam caminhar com os Teus filhos e a Tua parentela, somente em direção a Ti, Senhor, em direção à salvação, Senhor. Ó Deus, que não haja qualquer percalço no meio do caminho, que nada possa nos abalar ou nos afastar, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra toda obra do inimigo levantada contra os Teus servos, que caia por terra, Senhor, toda muralha levantada, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é que vai à nossa frente, para quebrar os grilhões, para abrir as portas e nos abençoar poderosamente. Pai, Tu sabes o quanto somos dependentes de Ti. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Porque não há mais tempo para se perder com coisas vãs deste mundo. Pai, é no nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra diz que Tu tens tesouros escondidos para cada um de nós, Pai. E nós tomamos posse desta vitória, Senhor. Nós tomamos posse desta bênção que Tu já deste ordem aos Teus anjos para trazer a cada um de nós. Pai, queremos também clamar, Senhor, para que Tu abençoes poderosamente cada vida, cada família, Senhor. Que haja o amor, Senhor, porque a família é o Teu elo, Pai, escolhido por Ti, Senhor. Multiplica, Senhor, o amor no meio das famílias, a alegria de viver, Senhor. É porque nós clamamos, Pai, porque para Ti não existe impossíveis, Senhor. Deus, abençoa a Tua igreja, faz mover o Teu Espírito Santo naquele lugar, Senhor, abençoando, guardando todos os momentos, Pai. Pai, abençoa cada um de nós poderosamente, Senhor. Toma-nos, Senhor, pela Tua mão direita, a Tua destra é poderosa, e levanta-nos, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Que cada um de nós seja uma bênção nesta caminhada. Onde passarmos, colocamos a planta dos nossos pés, colocamos nossas mãos, Senhor, haja multiplicação de bênçãos, Senhor, de livramento, Senhor, haja salvação, Senhor. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, é no nome de Jesus, Senhor. Clamamos a Ti também, Senhor, que Tu, Senhor, visite, Senhor, o nosso bairro, visite cada casa da nossa vizinhança e vai, Senhor, abençoando poderosamente cada família. Vai repreendendo, Senhor, toda a força do mal, Senhor, que não tem poder sobre nós, Senhor, porque a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de Ti temos recebido todo o livramento, Senhor. De Ti tem vindo a nossa vitória nesta caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, multiplica as Tuas bênçãos poderosas sobre cada um de nós. Nós tomamos posse, Senhor, de coração e pela mente, Senhor, nós declaramos que tomamos posse da nossa vitória. E a maior vitória de um crente, Senhor, é estar diante de Ti com fidelidade, Senhor, buscando a Tua face, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus abençoador. Pai, abençoa, Senhor, os ministérios da Tua igreja. Abençoa, Senhor, nossos missionários que estão por este mundo afora, pregando a Tua palavra, Senhor. Ser com eles, Senhor, dando-lhe todo o livramento, Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, os Teus missionários, usa cada um de nós, Senhor, na propagação do Evangelho, do Teu Evangelho, não é nosso, é Teu Evangelho, Senhor. Usa-nos, Senhor, nesta obra maravilhosa.
obra de bênção que é tua, Senhor. Esta obra é tua, Senhor. Somos ovelhas do teu rebanho, Senhor. E sê com a tua mão poderosa sobre as nossas cabeças. Pai, agora queremos entoar hinos e cânticos de louvores e adoração na tua presença, glorificando o teu nome, Senhor, em todo momento, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por cada vida que tu tens abençoado na tua igreja, Senhor. Que a nossa palavra tem podido chegar a estas vidas. Que a nossa oração tenha abençoado poderosamente estas vidas. Pai, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Guarda, Senhor, coloca um círculo de fogo ao nosso redor. Que nenhuma seta do inimigo possa nos atingir, Senhor. Porque a nossa vida pertence a Ti. Recebe agora, Senhor, do fundo do nosso coração, os nossos louvores, Senhor, que entoamos, Senhor, para adoração a Ti, Senhor. É no nome de Jesus e glorificamos o Teu nome. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor.
poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Profetiza, minha igreja, sobre o vale dos ossos secos. Profetiza e levanta um clamor poderoso ao teu Deus. Sobre o vale de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo, todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fruir. Profetiza. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo, todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida
autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas pra vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fruir, profetiza. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, depois de podermos cantar, ouvir e louvar ao Senhor com esses belos hinos de adoração, vamos fazer a leitura do texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 a 8. Apocalipse 18, versículo de 1 a 8. Diz a palavra de Deus: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si a mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém. Aleluia. Irmãos, esta é a mensagem que Jesus entregou para João, a mensagem apocalíptica dos últimos tempos, mensagem que nos conclama a fugir de todo tipo de idolatria, de todo tipo de adoração, de todo tipo de festa mundana. Esta é a mensagem de Deus para todos os povos, não é somente para os cristãos, mas para todos. Veja, irmãos, que Apocalipse capítulo 17, no versículo 1 a 18, ele fala da Babilônia espiritual, o sistema religioso mundial, as falsas religiões que serão destruídas pelos homens. Vejam que nós somos cercados a cada minuto com falsas religiões. Cada dia mais cresce a quantidade de falsas religiões que tentam trazer para o homem, para o ser humano, algo melhor do que poderia ter com Deus, o verdadeiro Deus. São religiões que muitas vezes enchem os olhos dos homens, são agradáveis, mas como diz o Senhor aqui, é festa mundana, são religiões do diabo, dos demônios, e que não levam ao Senhor e serão destruídas.
No capítulo 18, de 1 a 3, irmãos, fala da Babilônia comercial, fala da Babilônia, a terra de atuação do anticristo, que será destruída por Deus, o mundo ímpio. No capítulo 19, de 1 a 16, anuncia a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus em glória, que é tão aguardada pelo mundo cristão, a volta de Jesus para buscar a tua igreja, aqueles que perseveraram, aqueles que se mantiveram na sua presença, aqueles que não participaram das festas mundanas, aqueles que não participaram da idolatria, de nada que fosse abominação para Deus. E no capítulo 20 fala dos santos ressuscitados, o juízo do grande trono branco, a vitória dos que venceram, a nossa vitória, irmão, porque nós buscamos a cada dia mais a vitória, vencemos na presença de Jesus. É isso que nos ensina a palavra de Deus, para perseverarmos na fé, para nos mantermos a cada dia mais santificados na presença de Deus. Irmãos, fazendo agora uma reflexão do texto que nós lemos, vejam bem que logo no versículo 2, João fala: então exclamou com grande voz, voz profética, firme e decisiva: caiu, caiu a grande Babilônia. Fala da queda do poder de Satanás, fala da queda de todos os demônios diante da presença de Deus, Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 4, fala: ouvi outra vez a voz do céu dizendo, aqui, irmãos, é uma chamada profética de Deus, a última geração de fiéis para que saiam da Babilônia, é a separação do mundo. Ouvi outra vez do céu dizendo: retirai-vos da Babilônia, retirai-vos dela, povo meu, aqueles que se mantêm fiéis à palavra, aqueles que se mantêm fiéis à busca e que não traíram o Senhor. Irmãos, no versículo de número 6, ele vai e fala: dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro. Fala do castigo eterno com tormenta e pranto reservado para os que servem o mundo e não a Deus. Irmãos, grandes são os castigos que se reservam àqueles que não aceitarem Jesus em seu coração. Por isto, irmãos, o Senhor nos deu a ordenança, nos deu a comissão para irmos pregar o Evangelho segundo Jesus nos ensinou e libertarmos estas vidas, salvarmos estas vidas, para que eles possam, no momento de reflexão, através da palavra de Deus, aceitar Jesus e voltar aos seus caminhos. E no versículo de número 7, irmãos, quando ele diz: se glorificou e viveu em luxúria, ele está dizendo aqui que é o sofrimento e a miséria que sobrevirão aos habitantes da Babilônia, seus empresários ricos, poderosos e inescrupulosos, que rejeitaram a Deus e acumularam riquezas em detrimento dos outros, serão agora despojados de suas riquezas num só dia. Nenhuma riqueza irá para o céu, a não ser a riqueza do nosso coração e do seu coração. Tem pessoas que colocam o seu coração nas riquezas, nos seus bens e naquilo, e não glorificando ao Senhor. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem do céu, é o Senhor que nos concedeu. Nós não temos força nem poder para acumularmos tantas coisas, se Deus não permitir. E a palavra de Apocalipse diz que serão despojados de todas as suas riquezas os soberbos, aqueles que se vangloriam na sua vitória particular, sem dar glórias a Deus, que é o dono de todas as coisas, que é quem nos abençoa. E no versículo 8 ele diz: em um só dia, o juízo divino será consumado em um só dia, assim como a Babilônia foi tomada pelo exército de Dario em um só dia.
Irmãos, nós não sabemos como será este dia, nem quando será este dia, só o Senhor sabe. Por isso que a palavra de Deus nos conclama a estarmos sempre prontos e preparados para este grande dia, jamais nos afastarmos das ordenanças, dos mandamentos do Senhor, mas somente nos afastarmos do pecado que assola este mundo, das coisas que muitas vezes tentam encher nossos olhos para nos desviar dos caminhos do Senhor. Irmãos, temos que colocar em nossa mente e nosso coração, como não existe nada melhor neste mundo do que estarmos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, porque dele é que vem todo o livramento, dele é que vem a nossa vitória, dele é que vem tudo aquilo que nós temos, precisamos, e é dele que vem a vida eterna. A promessa da vida eterna já está determinada sobre nós. Então, irmãos, esse texto que está em Apocalipse, que fala sobre a queda da Babilônia, está falando exatamente sobre a queda dos ímpios, a queda daqueles que se vangloriam, a queda daqueles que colocam seu coração, a sua mente nos seus bens materiais e esquecem do Senhor. Só Jesus pode salvar, só através de Jesus nós chegamos ao Pai. Irmãos, esta é uma palavra importante, porque é a palavra dos últimos tempos, são os últimos capítulos de Apocalipse, irmãos, que revela como será. E o mais importante que nós temos nesta revelação que o Senhor entregou a João, é de que tudo isto será num dia, será num piscar de olhos. Nós sequer veremos, porque nós temos que estar preparados e prontos quando o Senhor buscar a sua igreja. O juízo divino será consumado em um só dia, está no versículo 8, o último versículo que nós lemos. E um só dia todas as coisas acontecerão, mas nós não saberemos quando será esse dia. Por isso a palavra de Deus nos conclama a estarmos sempre prontos, preparados para o grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Oh, aleluia, glória, irmãos. Por isso nós estamos aqui em oração, por isso nós perseveramos dia após dia em oração na presença de Deus, clamando ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia e compaixão de cada um de nós. Ó Senhor, não permita que nos desviemos, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que jamais nos desviemos dos teus caminhos, porque o fim virá num piscar de olhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar prontos, preparados para este grande dia, Senhor, em que o Senhor virá buscar a tua igreja, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a perseverar dia e noite na tua presença, em momento algum nos afastarmos dos teus caminhos, porque este grande dia será um único dia, e será num piscar de olhos, e a destruição virá sobre toda a terra. Pai, isto não é uma palavra de ameaça, não é uma palavra para implantar terror no meio do povo, mas ao contrário, é uma palavra para levantar o povo, para abrir os olhos e o coração deste povo, para que possa entender o que o Senhor quer de cada um de nós, para que possa entender que será num único dia, num piscar de olhos, para que estejamos todos prontos, preparados para o grande dia da vitória, em que estaremos reinando com o Senhor Jesus, estaremos louvando no céu, enquanto a destruição ainda estará sobre a terra. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que o Senhor possa abençoar nossos filhos, nossos descendentes, ascendentes, que o Senhor possa abençoar nossos irmãos e aqueles que ainda hão de se converter até este grande dia, Senhor, para que se mantenham fiéis na presença de Deus, porque só Deus dá o livramento, só de Deus vem a nossa vitória. Aleluia, glória a Deus.
Que esta palavra, irmãos, possa penetrar no mais profundo de nossas vidas, Senhor. Não como uma simples palavra, ou uma poesia, ou qualquer livro, mas como uma palavra de poder, de vitória, de promessas que Deus tem para cada um de nós, Senhor. E agora, Senhor, vamos apresentar nossas orações diante de Ti, Senhor. E agora, Senhor, louvamos a Ti, clamando, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, recebe cada vida aqui presente, ou aqueles que estão, Senhor, participando em outros momentos através da internet, Senhor, mas que eles possam ser tocados, para que eles possam ser atingidos, Senhor, pela Tua mão poderosa, para que eles possam sentir algo diferente sobre as suas vidas, Senhor, e voltar dos seus maus caminhos e aceitar Jesus em seu coração, de deixar de lado as coisas mundanas, a idolatria, as festas desse mundo, e somente se apresentar diante do Senhor como única solução, porque é só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por cada vida que está participando, Senhor, deste culto, Senhor. Nós, Senhor, estamos diante de Ti, clamando, Senhor, solicitando, pedindo, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão sobre cada um de nós, Pai. Pai, visita nossos familiares, Senhor, visita a nossa casa, Senhor, visita, Senhor, o trabalho dos Teus servos, o negócio dos Teus servos, Senhor, e que todos saibam que ali não pode estar o nosso coração, Senhor, porque o nosso coração está no Senhor, porque tudo isto será destruído e ficará na terra, mas nós estaremos em glória com o Senhor. Oh, aleluia, glória! É uma festa maravilhosa que muitas vezes não conseguimos sequer entender, porque o mundo nos ensinou a colocarmos nosso coração nas coisas materiais, mas o nosso tempo na terra é passageiro e nada poderemos levar, mas a nossa mente, nosso coração está com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, guarda cada vida que busca com sinceridade a Tua presença, Senhor. Ó Pai, faz mover o Teu Espírito Santo em nosso meio, faz mover o Teu Espírito Santo na igreja que é Tua, Senhor. Não é nossa, mas é a Tua igreja, Senhor. Faz mover o Teu Espírito Santo no meio dos Teus obreiros, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos a cada momento, Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a nossa vida na Tua presença, Senhor. Ó Deus, operando, Deus, quem impedirá? Continua, Senhor, operando sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que a Ti clamamos, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso, Tu tens dado a cada um de nós o livramento, como temos sido abençoados, Senhor. Ó Deus, continua com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Ó Pai, queremos continuar orando durante todos esses dias, Senhor, de idolatria, de adoração, a festa mundana neste mundo, para que o Senhor possa, Senhor, tocar nestas vidas, onde quer que estejam, não importa, Senhor, mas para que o Senhor possa tocar nestas vidas, e eles possam sentir a Tua presença, Senhor, e possam, Senhor, serem movidos pelo Teu Espírito Santo, possam mudar, Senhor, de posição e estar diante do Senhor. Por isso nós profetizamos, Senhor, nós profetizamos, Pai, que Tu estejas, Senhor, diante destas vidas, Senhor, onde quer que estejam, Senhor, transformando estas vidas, salvando estas vidas.
Pai, guarda também nossas criancinhas, nossos pequeninos, Senhor, que eles estão ainda em crescimento, no aprendizado, Senhor, para que eles jamais se afastem dos seus caminhos, para que eles jamais, Senhor, aceitem, Senhor, as coisas mundanas, para que eles jamais, Senhor, participem das idolatrias, mas tão somente sejam adoradores do Senhor, do único e verdadeiro Deus, Pai. É no nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, a cada dia. É no nome de Jesus que nós clamamos, Senhor, e pedimos: tem misericórdia, Senhor, deste mundo. Nós profetizamos a vitória, vida e vida em abundância sobre estas vidas pelas quais temos intercedido. Pai, multiplica a tua unção sobre a vida dos nossos pastores, Senhor, sobre a vida dos nossos obreiros, evangelistas, sobre a vida todos aqueles que participam à frente da tua obra, mas aqueles também, Senhor, que estão na tua casa, buscando a tua face, Senhor, te louvando e te glorificando a cada dia, Senhor. Ó Deus, continua operando as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto, Senhor, precisamos da Tua presença em nossas vidas, Senhor, dirigindo, Senhor, nossos caminhos e abençoando, Senhor, porque a porta é estreita, Senhor, mas grandes são as Tuas promessas, grandes são as vitórias que nos esperam em cada momento, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és o dono da prata e do ouro, Tu és o Criador de todas as coisas, e nós cremos e temos a certeza, Senhor, de que em Ti somos mais do que vencedores. Aleluia! Nós temos a certeza que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para nos abençoar poderosamente. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Senhor, poderosamente, Senhor. Toca, Senhor, em cada vida que participa, Senhor, destes cultos online de adoração, Senhor. Toca, Senhor, que eles possam sentir algo diferente, Senhor, que é a Tua mão, Senhor, é a Tua mão tocando estas vidas. Nós, Senhor, em nome de Jesus, consagramos, Senhor, estas vidas na Tua presença e clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia deste povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Como disse Jó, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Nós temos a certeza de que o nosso Redentor vive. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando até que estejamos com Ele em glória, louvando e adorando em todo momento. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus que opera em todo tempo e continua operando. Tu és um Deus que opera milagres, Senhor. E nós, Senhor, precisamos de um milagre em nossas vidas, Senhor, para continuarmos caminhando na Tua presença, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa o Teu povo, Senhor. É no nome de Jesus. Irmão, levante a mão e recebe a bênção sacerdotal que está no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 em diante, e que o Senhor diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Glória, 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 aleluia.
que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.